Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem por título A Promessa da Salvação. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando nesse trimestre sobre as promessas de Deus na Bíblia. E aí, recapitulando, uma rápida recapitulação só para a gente contextualizar por que nós estamos falando sobre a promessa da salvação hoje. Nós começamos falando sobre as promessas de Deus. O que são as promessas de Deus? Então, nós estudamos no primeiro domingo a forma como nós podemos identificar promessas de Deus na Bíblia. Se as promessas são de Deus, elas têm que ter sido faladas por Deus, ou elas têm que ter sido transmitidas, elas têm que ter chegado até nós pela boca de Deus. Ah, mas e as promessas faladas por um profeta? Mas o que é um profeta? Profeta é alguém que fala em nome de Deus. A Bíblia é a maior profecia já revelada, porque ela contém a palavra de Deus. Então a primeira coisa que nós vimos foi o que são promessas, como identificar uma promessa quando nós estamos lendo o texto sagrado, ou quando nós ouvimos a palavra de Deus numa pregação, ou quando um profeta ou alguém chega e fala para nós alguma coisa. Aí depois nós vimos sobre os tipos de promessas. Nós vimos que existem promessas condicionais, ou seja, existe uma condição para aquela promessa se concretizar, para aquela promessa se cumprir. E nós vimos que existem promessas condicionais, existe uma condição, e existem promessas incondicionais. Ou seja, não existe condição para que aquela promessa se cumpra. Ela vai se cumprir, não importa o que aconteça. Depois nós vimos na lição número 12 sobre promessas para Israel. E aí nós vimos que muitas pessoas, muitos crentes, muitos cristãos, eles se apoderam de promessas que não foram prometidas para a igreja. Nós vimos que quando Deus chama Abraão lá em Gênesis e ele promete coisas a Abraão, ele promete coisas para a pessoa de Abraão, ele promete coisas para a geração de Abraão, a gente está falando da nação de Israel, e ele promete coisas para a descendência de Abraão no sentido universal, ou seja, para todos. A promessa da salvação está entre elas. Na terceira lição, nós falamos sobre promessas de Deus para a igreja, e aí sim, todas as promessas contidas na Bíblia, na palavra de Deus, que foram promessas feitas para a igreja, todos nós temos acesso, todos nós temos direitos. Temos direito a essa promessa. No entanto, nós vimos que as promessas para a igreja, elas são condicionais, pelo menos a maioria delas. E aí, na semana passada, nós falamos sobre a promessa e a obediência do cristão. E aí nós vimos que uma das condições para que as promessas de Deus sejam cumpridas na nossa vida, as promessas condicionais, obviamente, é a obediência. Nós vimos que se Deus nos prometeu e nós amamos o Deus que prometeu, então nós obedecemos. Nós vimos que a obediência é fundamental para que as promessas se cumpram. E não é muito difícil a gente chegar a essa conclusão. Se Deus prometeu, se Deus chegou para mim e falou assim, olha Diego, eu preciso que você fique em pé neste lugar para que eu faça para que eu cumpra esse propósito. A partir do momento que eu saio do lugar de onde Deus me colocou, Deus não tem mais nenhum compromisso de cumprir a promessa. Então, se Deus falou para eu ficar na posição X, porque Ele vai cumprir a promessa Y, e aí, em um determinado momento, eu saio da posição X e vou para a posição Z, e aí Deus não cumpre a promessa, eu não posso chegar para Deus e falar, poxa Deus, mas o Senhor não cumpriu a promessa antes da minha vida. Ele vai falar, ué, mas eu falei para você ficar na posição X. Você foi para a posição Z. Quando nós estudamos sobre a promessa de Deus para a igreja, uma das promessas que nós vimos foi a promessa da vinda do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo. E aí, quando nós estudamos a promessa do derramamento do Espírito Santo, nós vemos que Deus falou para os discípulos, olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E aí, lá em Atos capítulo 2, nós vimos que eles estavam onde? Unidos em Jerusalém. Por isso a promessa foi cumprida. Talvez, se eles não tivessem obedecido a ordem de Deus, no caso de Jesus Cristo, a promessa não tivesse sido cumprida. Porque precisa de obediência. Então, tirando as promessas incondicionais, as promessas condicionais, elas requerem, em primeiro lugar, obediência. Se a promessa que você recebeu, se a promessa que você identificou no texto bíblico, quando você estava lendo, quando você estava estudando, quando você estava meditando a Bíblia, se essa promessa é uma promessa condicional, e aí no primeiro domingo, na primeira lição, nós vimos como identificar uma promessa, e identificar se é uma promessa condicional ou incondicional, se a promessa que você identificou, ela é condicional, pode ter certeza que a primeira condição é a obediência. E aí hoje, nós vamos começar a estudar as promessas propriamente ditas.
até a lição de número 12, então nós vamos, hoje começa a 5, então a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12, 8 promessas. Nós vamos ver 8 promessas que Deus fez à sua igreja. 8 promessas que Deus fez para aqueles que o seguem, que o aceitou, aqueles que o aceitaram, aqueles que o buscam, aqueles que o seguem e principalmente aqueles que o obedecem. Com exceção da promessa da salvação, que é que nós vamos estudar hoje. Nós vamos ver o porquê. A promessa da salvação, a gente vai ver que ela tem uma parte incondicional e ela tem uma parte condicional. Ela é uma promessa não esqueci o termo, mas ela tem esses dois aspectos. Quando nós olhamos para a promessa da salvação, nós temos uma parte da promessa da salvação, ou nós temos a promessa da salvação como uma promessa incondicional, a gente vai ver o como, onde e o porquê, e tem uma parte da promessa da salvação que ela é condicional, e a gente também vai ver como, onde e o porquê. Amém? Amém. Então vamos abrir nossa Bíblia em João capítulo 3. Ela é factual e subjetiva. Factual e subjetivo. Perfeito. A parte factual, ela é incondicional. A parte subjetiva, ela é condicional. Então, João capítulo 3, versículo 14. E nós vamos ler até o versículo 21. João capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. João capítulo 3, do verso 14 ao 21 diz assim: E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João capítulo 3, do verso 14 ao verso 21, nós temos a promessa da salvação. Diego, mas nós acabamos de ler do verso 14 ao verso 21. Em nenhum momento nós encontramos Jesus falando, aqui são palavras de Jesus. Em nenhum momento nós vemos Jesus falando assim: eu prometo a vocês que, ou meu pai promete a vocês que. Como você está dizendo para mim que João capítulo 3, do 14 ao 21 é uma promessa? Lembre-se da primeira aula. Como nós identificamos uma promessa? Nem sempre uma promessa na Bíblia vai aparecer na forma de eu, Senhor teu Deus, te prometo o quê? 2 pontos. Isso. Nós precisamos entender uma promessa. Nós precisamos saber identificar uma promessa. Por que nós precisamos disso? Só ainda uma recapitulação da primeira aula. Nós precisamos identificar uma promessa para nós não nos apoderarmos, não acreditarmos, não recebermos qualquer promessa. Seja uma promessa que não foi feita para mim, Diego, pessoal, não foi feita para a minha família, para a minha geração, não foi feita para a igreja. Ou uma promessa falsa. A gente pode receber promessas que não são promessas ou que são promessas falsas. E aí, se nós queremos em promessas falsas, nós vamos nos frustrar. Não porque o Deus que prometeu não cumpriu, mas sim porque ele não prometeu para mim, ele prometeu para outro. Então, eu não posso me apoderar de algo que é para outra pessoa. Amém? Então, aqui em João capítulo 3, do verso 14 ao 21, nós temos a promessa da salvação. E para nós entendermos um pouco mais da promessa da salvação, vamos voltar lá para Números capítulo 21. Mas, Diego, a gente está falando sobre salvação, a gente está falando sobre Jesus. A gente está falando aqui em João, no Novo Testamento. Por que eu vou voltar para Números? Nós vamos voltar para Números porque a Bíblia ela tem um assunto só. O assunto da Bíblia é um só. E quem pode me dizer qual é o assunto da Bíblia? Jesus. Um pouco mais. Só Jesus? Mas Jesus não está no Antigo Testamento. Qual é o assunto global da Bíblia? Salvação. Salvação.
O assunto da Bíblia é o plano da salvação. Por que Deus nos deixou a Bíblia? Por causa da salvação. Porque Ele queria que nós fôssemos salvos. Por isso que Ele deixou a Bíblia. É óbvio que na sua soberania, a Bíblia contém outras informações. A Bíblia contém outros assuntos paralelos ou secundários. Não secundários no sentido de menos importante, mas secundários no sentido de que não é o principal. Ela contém outros assuntos. Ela contém informações históricas, ela contém informações geográficas, ela contém até mesmo informações científicas. Mas o assunto principal da Bíblia é salvação. Então, por isso nós vamos para Números. Números capítulo 21, do verso 4 ao verso 9, diz assim: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Aqui nós temos a promessa da salvação. Diego, não entendi nada, porque a gente falou de Jesus, a gente falou de amor o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e eu entendo porque faz sentido, e agora a gente vai para Números e você fala de Moisés, de povo, de serpente, e tem uma serpente, e quem olhar para a serpente fica salvo. Isso me parece até um pouco de idolatria. Vamos entender a passagem de Números. O povo estava no deserto. Assim, né? De uma forma bem resumida, obviamente. O povo estava no deserto. O povo estava no deserto e o povo começou a reclamar. Ele falou assim: Moisés, olha só, por que você tirou a gente do Egito? Por que Deus tirou a gente do Egito? Porque lá a gente era escravo, mas estava tudo funcionando. Aí a gente veio para o deserto e agora eu estou cansado de comer maná. Eu só como maná. Eu estou cansado, eu quero comer uma coisa diferente. Eu quero comer um churrasquinho, uma batata frita, um hambúrguer, uma pizza. Por quê? Maná, 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 maná. E aí, quando isso acontece, Deus ora ao povo. Deus manda sair serpente, faz sair serpente, e essas serpentes picavam o povo. E quando elas picavam o povo morria. E aí o povo reconhece que pecou. E aí ele vai para Moisés e fala assim: Moisés, olha só, nós pecamos. Você pode orar para Deus? Interceder para Deus em nosso favor? Aí Moisés ora a Deus. Moisés ora a Deus e Deus fala assim: então faz o seguinte, levanta uma serpente. E aí qualquer pessoa que tiver sido picada por essa serpente e olhar para essa serpente, elas vão ser curadas. E elas não vão morrer. Essa é a história da salvação. Vamos fazer um paralelo? O povo estava no deserto. E aí o povo começa a reclamar. Quando o povo reclama, o povo comete o quê? O pecado. Certo? Eles cometem um pecado e a gente não vai entrar no mérito de qual pecado o povo cometeu, mas eles cometem um pecado. Porque eles cometeram um pecado, eles recebem uma condenação. Qual é a condenação do pecado? A morte. É a morte. Né? Através da picada da serpente. Só que aí chega um momento que o povo se arrepende. E ele chega para Moisés e fala o que para Moisés? Moisés, nós pecamos. Você pode orar para Deus e interceder por nós? Nesse momento, nós temos nós temos um sentimento e nós temos um agente da salvação. O sentimento qual é? Arrependimento. O povo se arrepende. E quando o povo se arrepende, eles pedem o quê? Aí é um agente. Hã? Não. O agente. Eles pedem por uma pessoa que vai fazer algo. Um intercessor. Eles pedem um mediador. Então o povo se arrepende e chega até Moisés pedindo um mediador. Moisés, ora a Deus. Eles pedem um mediador. E aí quando eles pedem um mediador, Deus ele ouve o pedido desse mediador e ele age com graça ou misericórdia? Com misericórdia e faz o quê? Provê um meio
de salvação. Certo? Então o povo se arrepende, procura um mediador, o mediador intercede, e através do mediador, Deus age com misericórdia, enviando uma salvação. E aí, a partir desse momento, todas aquelas pessoas que se arrependerem e olharem para a serpente, elas são salvas da condenação do seu pecado. Qual era a condenação do pecado? A morte. A passagem de Números, ela nos aponta para o plano da salvação. É o que nós chamamos, na teologia, de tipos. Quando a gente estuda teologia, quando a gente estuda a Bíblia, né, nós vamos ver que existem tipos e símbolos na Bíblia. Então, assim como, por exemplo, o símbolo do Espírito Santo, qual é? Tem alguns, mas um deles qual é? Pomba, fogo, azeite. É um símbolo. Mas nós temos também na Bíblia tipos, fogo, mas nós temos também tipos. Por exemplo, Adão é um tipo de Jesus Cristo. Números, a passagem de Números que nós acabamos de ler, é um tipo da salvação. Por que tipo? Porque ele é um tipo de salvação? Não, porque ela aponta para a salvação. Em Números, uma salvação temporária. No Novo Testamento, com Jesus Cristo, uma salvação permanente, duradoura ou eterna. Não eterna no sentido de que, então salvo para sempre. Não, mas no sentido de que, olha, aqui em Números, eles pecaram, eles se arrependeram, eles foram salvos, mas temporariamente, porque eventualmente todos eles morreram. Né? No Novo Testamento, com Jesus Cristo, ainda que nós morreremos fisicamente, mas nós não morreremos espiritualmente. Tá? Então, para a gente entender João, nós precisamos voltar para Números. Nós voltamos para Números e entendemos que João, ele é o cumprimento da promessa em Números. A promessa da salvação. Amém? Amém. Então, da mesma forma como no Antigo Testamento, o povo pecou, o povo se arrependeu, o povo buscou um mediador, o povo pecou, o povo foi condenado, se arrependeu, buscou um mediador e por isso foi salvo, em João nós encontramos a promessa da salvação. Promessa da salvação para quê? Para uma pessoa que tenha pecado, que tenha se arrependido, que tenha buscado um mediador, que tenha sido perdoado por esse mediador e tenha sido salva por Deus. E aí, uma vez salva, ela está livre da condenação daquele pecado que cometeu. Então, se antes a condenação do pecado era uma condenação física, uma morte física, mas era uma salvação temporária, vamos assim dizer, uma salvação que ainda não era a salvação final, agora, na salvação final, ou na salvação propriamente dita, nós não temos mais um perdão temporário, uma aliviação temporária, mas sim uma coisa eterna para aqueles que permanecem salvos. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Tudo bem até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo bem? Então, vamos lá. João capítulo 3, versículo 18. Nós encontramos nesse texto de João capítulo 3, nós encontramos duas realidades da salvação. Ou nós encontramos dois fatos da salvação, nós encontramos duas verdades da salvação. E a gente vai começar por aí. João capítulo 3, versículo 18, diz assim: quem crê nele não é condenado. Então, da mesma forma como quem olhasse para a serpente não morreria, não sofreria a condenação do seu pecado. João capítulo 3, versículo 18 nos diz que quem crer em Jesus, que nele aqui está falando de Jesus, né? Se a gente voltar para o versículo 17, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, no versículo 18, quem crê nele, esse nele é Jesus Cristo. Então, João capítulo 3, versículo 18 nos mostra duas realidades da salvação, ou seja, duas coisas que são reais, duas coisas que vão acontecer, não importa o que aconteça. Duas coisas que, olha só, não importa quem você seja, não importa o que você faça, não importa o que você pense, isso vai acontecer, porque elas são duas realidades a respeito da salvação. A primeira, quem crê nele não é condenado. Ou seja, a palavra de Deus nos diz, quando ela nos apresenta a promessa da salvação, que quem crê em Jesus Cristo
não é condenado. Não importa o que aconteça. Aqui não diz, quem crer nele não é condenado caso tenha cometido isso. Ou quem crer nele não é condenado, exceto nessa situação. Não. Quem crer nele não é condenado. Quem crer em Jesus Cristo não é condenado. Mais para frente a gente vai ver o que significa crer. Mas também tem a segunda realidade, que está na segunda parte do versículo. Mas quem não crê já está condenado. E aqui a gente precisa entender e observar a ortografia da frase. A gente precisa entender aqui de gramática, a gente precisa entender aqui de português, alemão e inglês. Não tradução, mas no sentido das palavras. Por quê? Porque enquanto a primeira realidade é quem crer nele não é condenado, ou seja, se eu crer, eu não sou condenado. Então, se eu crer, futuro, presente e futuro, eu não sou condenado, presente e futuro. A segunda realidade diz assim, mas quem não crê, ou seja, presente, quem não crê no presente, já está condenado, passado. Percebe a diferença? Quem crer não será condenado, presente, futuro. Quem crer no presente não será condenado no futuro. A segunda realidade é que quem não crê nele, presente, já está condenado, passado. Ou seja, não é que quem não crê não será condenado. Não é isso. Quem crê já está condenado. Vocês conseguem perceber a diferença? Quem crer em Jesus Cristo não será condenado. Ou seja, você crê hoje, no presente, para que você não seja condenado no futuro. Tá? Agora, quem não crê em Jesus Cristo já está condenado. Não é que quem não crê em Jesus Cristo não será condenado. Então assim, eu não vou crer em Jesus, porque o dia que Jesus voltar, o dia que tudo acabar, aí eu vou ser condenado, aí a gente vê como é que fica. Então olha só, se você não crê em Jesus Cristo, você já está condenado. Já passou. Por que isso acontece? Porque a Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. E como nós já nascemos em pecado, nós já recebemos a condenação do pecado. Nós estamos estudando isso na quarta-feira, na culto de doutrina. O pastor falou sobre isso na semana passada, na quarta-feira passada. Nós já nascemos em pecado. E porque nós já nascemos em pecado, em algum momento nós recebemos a condenação. Por exemplo, a Estela, ela não é condenada. Ainda. Porque ela só tem 2 anos de idade. Que condenação ela pode receber se ela não tem consciência dos seus próprios atos? Mas vai chegar um momento, se Jesus não voltar, que ela vai ser condenada. Mas ela receberá a condenação a partir do momento que ela tiver consciência do que ela está fazendo. É o que nós chamamos de a idade a ciência do... É a consciência, é a idade onde a criança tem consciência do bem e do mal. Uma criança de 9 anos, de 10 anos, e isso é muito subjetivo. Mas, de maneira geral, uma criança de 9, 10 anos já tem consciência do mal. Já foi condenada. Poxa, mas como que uma criança de 10 anos já foi condenada? Como que uma criança de 7, 6, 5... E aí, de novo, isso é subjetivo. A gente não tem como estar dentro da cabeça da criança para saber se ela, de fato, no seu coração tem consciência do bem e do mal. O que a gente pode usando recursos da psicologia, usando recursos da pedagogia, a gente definir ali um período de idade aonde supostamente a criança já tem consciência do bem e do mal. Mas uma criança de 7, de 8, de 9, de 10 já tem consciência. E porque ela já tem consciência, ela já está condenada. O que pode acontecer é ela crer em Jesus Cristo e não ser condenada no futuro. Mas condenada ela já está. Por que nós estamos falando isso? Por que é importante nós começarmos a estudar a promessa da salvação a partir desse ponto? É importante porque nós precisamos ter consciência que a salvação ela é uma coisa binária. Como assim uma coisa binária? Ela é uma coisa que só tem 2 possibilidades. Ou está, ou não está. Não existe uma terceira opção. Não existe, quando nós falamos da salvação, assim como diversas outras verdades bíblicas, mas não existe uma situação onde você nem está salvo e nem está condenado. Isso não existe.
E João capítulo 3, versículo 18 nos garante isso. As opções são, ou você está salvo, ou você crê para não ser condenado no futuro, ou você não crê, e porque não crê, já está condenado no passado. Então, se você alguma vez na sua vida perguntar assim, por que eu preciso ser salvo? Porque você já está condenado. Poxa, mas eu não concordo com a minha condenação. Mas ninguém perguntou se você concorda. Poxa, mas eu não acredito nessa condenação que você prega. Mas ninguém perguntou se você acredita. Na palavra de Deus, nós não vemos Jesus chegando para as pessoas, reunindo as pessoas e falando assim, pessoal, por favor, façam uma fila, eu vou conversar com cada um de vocês. E aí vem a primeira pessoa e fala assim, Pedro, meu filho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você concorda que você é um pecador? Você concorda que você receba a condenação pelo seu pecado? Ah, Jesus, eu concordo. Ah, então olha só, já que você concorda, veja bem, eu vim aqui para te salvar. E se você aceitar o meu sacrifício por você, então você não será condenado. Se você não aceitar, tudo bem, não tem problema, você tem tempo. Aí Jesus vai e chama agora, sei lá, chama André. André, meu filho, deixa eu conversar com você, meu amor. Você concorda com a sua condenação? Não, Jesus, não concordo. Eu acho que eu não fiz nada de errado. Ah, não, então se você não concorda, então tudo bem. Então não vou nem falar. Não, olha só, não é assim que funciona. Não há um terceiro estado. A salvação, ela não depende do que eu acho, do que eu acredito, do que eu me importo, se eu concordo. Não, olha só. Quem crê não será condenado. Quem não crê já está condenado. No passado. Então, por que a salvação é importante? Porque a salvação é a única coisa capaz de mudar algo que já aconteceu no passado. Todos nós estamos condenados. Ou estávamos condenados. Toda pessoa que nasce, em algum momento da sua vida, ela vai ser condenada. Condenada a quê? A morte. Ah, mas todos nós vamos morrer um dia. A gente está falando de morte física. A morte física é o menor dos problemas. A gente está falando de morte espiritual, que é muito pior. O que é a morte espiritual? Tenho dificuldade de entender a morte física e a morte espiritual. Morte espiritual é você viver eternamente sem Deus. Muitas pessoas, elas tentam evangelizar ou elas buscam se segurar na ideia de que eu preciso ser salvo ou eu tenho que ser salvo porque eu não quero ir para o inferno. Porque o inferno é um lugar ruim, é um lugar de choro, de ranger de dente, de pranto. Porque no inferno tem um fogo interno que nunca se acaba, é um lugar de tortura. Ou seja, muitas pessoas, elas buscam a salvação não porque elas querem estar eternamente com Deus, mas sim porque elas não querem estar no inferno. Cuidado com isso. O inferno é real. Embora a gente não tenha total compreensão de como será o inferno, mas o inferno é real, ele vai acontecer. Mas não busque ser salvo porque você tem medo do inferno. Busque ser salvo porque você não quer ficar eternamente sem Deus. Há uma diferença. É igual quando você vai fazer dieta. Por que você quer fazer uma dieta? Por que você quer mudar os seus hábitos alimentares? Se você quiser comer saudável porque você não quer engordar, é uma coisa. Agora, se você quer comer saudável porque você quer ser mais saudável, é outra. Qual é a diferença? Quando você faz uma dieta porque você não quer engordar, ou você faz uma dieta porque você não quer ter um ataque cardíaco, ou você não quer ter uma doença, aquilo sofre dentro de você. Fazer a dieta é uma coisa, é um sofrimento. Você todo dia, poxa, caramba, comer salada de novo, comer vegetais de novo, e deixar de beber Coca-Cola de novo, aquilo sofre, aquilo traz um pesar com você. Agora, quando você muda os seus hábitos alimentares, quando você come mais saudável, porque você entendeu que você precisa ser saudável, então aquilo te dá prazer. Comer um vegetal, comer uma salada, comer uma comida saudável, não comer muito açúcar, por exemplo, é uma coisa normal, uma coisa que te faz bem. A salvação é exatamente igual. Se você buscar ser salvo só para você não ir para o inferno, a busca pela salvação vai ser um peso na sua vida. E eu não estou jogando maldição para você, é realidade bíblica. Porque todas as vezes que você tiver que tomar uma atitude para continuar sendo salvo, aquilo vai sofrer dentro de você. Agora, se você busca a salvação, não porque você tem medo de ir para o inferno, mas sim porque você não quer passar a sua eternidade longe de Deus,
aí aquilo vai te trazer prazer. E o interessante é que você só consegue ter essa ideia quando você começa a ter intimidade com Deus. Porque ninguém pode sentir falta daquilo que nunca teve. Alguém aqui tem falta? Alguém aqui já teve um barco, um iate? 300 pés de comprimento? Alguém já teve um iate? Não, ninguém? Nunca teve um iate? Caramba! Uma coisa tão comum da gente ter um iate de 300 metros. Se ninguém aqui teve um iate de 300 pés, alguém aqui sente falta de ter um iate de 300 pés? Alguém aqui acorda de manhã e fala assim, caramba, poxa, eu tinha um iate, era tão bom quando eu tinha um iate. Ou alguém aqui trabalha e fala assim, caramba, eu vou trabalhar muito porque eu quero comprar um iate de 300 pés, porque é muito bom ter um iate de 300 pés. Alguém aqui tem falta de ter um iate? Não, por quê? Porque ninguém nunca teve um iate. Ninguém vai sentir falta de passar a eternidade com Deus se essa pessoa nunca passou um minuto com Deus. Está vendo como a salvação é uma coisa cíclica? A intimidade com Deus é uma coisa cíclica? Como que alguém vai falar assim, eu preciso ser salvo? Por que você precisa ser salvo, meu irmão? Porque me desespera a possibilidade de passar a eternidade sem Deus. Mas você já conversou com Deus alguma vez? Não. Mas você já ouviu a voz de Deus alguma vez? Não. Mas você já falou com Deus alguma vez? Ah, eu falei umas palavras, mas nem sei se Ele me ouviu. Então por que você sente falta de algo que você nunca teve? Entende? Então a salvação, ela nos livra da condenação do pecado. E qual é a condenação do pecado? É a morte. Morte física? Não. Morte espiritual. E o que é uma morte espiritual? É uma eternidade longe de Deus. E isso por si só, se o fato de não ser salvo, ou seja, passar a eternidade longe de Deus, não te desespera assim, não te traz a urgência da salvação, nada mais vai trazer. Se isso não te traz a necessidade da salvação, então sinto te informar, talvez você nunca tenha passado um minuto com Deus. Porque quem passa um minuto com Deus, quem passa um segundo com Deus, não quer ficar longe de Deus. Porque sabe o quão bom é estar próximo de Deus. Então a salvação, para nós avançarmos, a salvação, ela nos livra da condenação. Condenação de quê? Do nosso pecado. Que condenação é essa? A morte espiritual. O que é morte espiritual? Passar uma eternidade sem Deus. Algumas pessoas dizem que o pranto e ranger de dentes do inferno não é porque o fogo vai estar queimando, mas sim porque elas vão ter consciência que elas vão passar a eternidade longe de Deus. Poxa, mas isso me traz pranto e ranger de dentes? Já imaginou você passar a eternidade sem Deus? Isso é muito simples da gente fazer essa analogia. Veja bem, muitas pessoas, enquanto elas têm os seus pais vivos, elas, meu pai está vivo. A hora que eu quiser, eu vou lá e dou um abraço no meu pai. Quando você se muda de país, você já começa a dar outro valor para os seus pais. Porque eu não posso agora de manhã ir lá na rua Pascal 520, apartamento 101 e dar um abraço no meu pai. Ele está vivo, veja bem, ele está vivo, mas está no Brasil. Então quando você se muda de país, isso já traz uma outra visão. De que, bom, embora meu pai esteja vivo, eu não posso em qualquer momento ir lá. Então eu vou agilizar, juntar dinheiro para ir no Brasil, para trazer ele para cá, para poder dar um abraço no meu pai. Agora, quando os pais morrem, você não consegue mais dar um abraço no seu pai, ou na sua mãe, ou no ente querido. Então percebam que uma coisa é você ter a opção de fazer ou não. Uma coisa é você não ter mais como fazer. O relacionamento com Deus é a mesma coisa. Enquanto você está vivo fisicamente, você tem a opção de falar com Deus ou não. Hoje eu quero falar com Deus, hoje eu não quero saber de Deus, agora eu quero, agora eu não quero. Você tem uma opção. Depois que morrer, você não tem mais opção. A palavra nos diz lá em Hebreus que ao homem cabe viver uma vez, morrer uma vez, e após isso, o juízo. Pense nisso quando você repensar, quando você estiver meditando sobre a salvação. A salvação nos livra da condenação. Condenação de quê? Do pecado. E qual é a condenação do pecado? A morte espiritual. O que é a morte espiritual? Uma separação eterna de Deus. Estamos bem até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta?
Podemos avançar? Pois bem, então nós já vimos a salvação, o que é a obra da salvação. Quando nós falamos de salvação, muitas pessoas acham, e isso não é um achismo novo, isso não é um sentimento novo, porque os discípulos achavam isso, que a salvação era uma libertação física, que a salvação era alguém chegar num cavalo branco, um príncipe com capa, espada, e falar, olha só, vou resolver todos os seus problemas. Salvação não é isso. Vamos ver o que é salvação na Bíblia? Vamos lá para Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 69. Versículos 69 e 71. Diz assim: E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Versículo 71. Para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos aborrecem. A palavra salvação, no versículo 69, no grego, ela é uma palavra chamada soteria. Essa palavra no grego, soteria, ela tem diversos significados. Um dos significados de soteria, um dos significados de salvação, é livramento de um perigo, livramento de uma ameaça. Então imagina que você está passando por uma situação de perigo. E aí você consegue ser livrado desse perigo. Salvação. Você acabou de falar que um dos erros que nós cometemos, quando eu digo nós, eu digo as pessoas, não nós aqui nessa sala, que inclusive foi um dos erros que os discípulos cometeram, é achar que Jesus é um cavaleiro com capa e espada, um cavalo branco que vai salvar e resolver todos os problemas do mundo. Mas está falando de um dos sentidos de salvação, é livramento do perigo. Então de que perigo está falando então? Você quer perigo maior do que você morrer e poder passar a eternidade sem Deus? Você quer ameaça maior do que você estar constantemente ameaçado de perder a sua vida, com isso, perder a sua vida sem salvação, estar eternamente longe do seu Deus? Ah, mas não sinta esse perigo, não sinta essa ameaça. Ah, não? Mas só você olhar o mundo que você está rodando. O que te garante que você não pode, por exemplo, sair da igreja, atravessar a rua e ser atingido por um carro e morrer? Ah, Diego, a gente mora na Alemanha, Berlim. Assim, tem uns malucos por aí, mas no geral, o trânsito em Berlim é um trânsito bem controlado, é um trânsito calmo. Então as chances disso são muito pequenas. Tá ok. O que te garante, por exemplo, que você não vai estar no seu trabalho, como já aconteceu com o nosso irmão Ítalo, e uma viga de não sei quantos quilos cair na sua cabeça e você morrer? Ah, tá bom, Diego, as chances são grandes. Tudo bem, Berlim é uma cidade que tem muita obra, mas mesmo assim eu sou cozinheiro, eu sou chefe de cozinha como nosso irmão Anderson. Não trabalho com obra. Então, assim, uma viga cair na minha cabeça, tá ok. Quais são as chances de você amanhã ou depois fazer um exame e você descobrir que você tem uma doença terminal? Você tem um câncer, você tem uma doença que não tem cura. E o médico chegar para você e falar, olha só, não posso fazer nada, só esperar e morrer. Ah, Diego, mas Jesus cura todas as coisas. Sim, Ele cura. Mas a verdade é que nós somos cercados por perigo. A partir do momento que nós estamos nesse mundo, nós estamos cercados por perigo. Nós estamos cercados de ameaça. De várias formas, de várias naturezas, dependendo de onde você vive, do país, da cidade, da idade, dos hábitos, você pode estar mais suscetível a perigos ou menos suscetível a perigos. Mas a verdade é que os perigos nos rodam. E por que os perigos nos rodam? Porque nós vivemos nesse mundo, e a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. E a mesma Bíblia nos diz que Satanás está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, bramando como um leão. Então, quando a gente fala de salvação do perigo, a gente não está falando de salvação do perigo de sofrer um acidente, a gente está falando de salvação do perigo de morrer sem salvação. Morrer sem salvação, nós já falamos que significa estar eternamente longe de Deus. Mas a palavra salvação, lá em Atos capítulo 27, versículo 34, Atos capítulo 27, versículo 34,
Diz assim: portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. A palavra salvação, no grego, ela também pode ter o sentido de saúde. Diego, então quer dizer que se eu for salvo, ou se eu estiver salvo, que a salvação é um estado. Tá? Ninguém é salvo. As pessoas estão salvas. A salvação é um estado. A gente vai ver isso. Por quê? Então quer dizer que se eu estou salvo, então eu estou saudável? Não. Porque tem muitas pessoas que estão salvas, mas que estão doentes. Ué, mas salvação também não tem um sentido de saúde? Não física. Por que você está olhando para o físico? Por que você está esperando para o físico? A salvação tem um sentido de saúde, um sentido espiritual. Uma pessoa que está salva é uma pessoa saudável espiritualmente. Ou pelo menos espera que ela esteja saudável espiritualmente. Uma pessoa que morre salva, você pode ter certeza que ela está saudável para o resto da vida, porque a palavra de Deus diz que a partir do momento em que Jesus voltar para buscar a sua igreja, os que morreram primeiro serão ressuscitados. E os que estiverem vivos subirão e todos juntos seremos transformados. Transformados em quê? Num corpo incorruptível. Seremos semelhantes a Ele. E passaremos a eternidade sem choro, sem tristeza, sem angústia, sem dor, sem doença. Então a salvação, ela nos permite ou ela nos traz saúde. Saúde física? Não. Porque, de novo, você pode estar salvo nesse mundo, fazer parte da igreja santa e irrepreensível de Jesus Cristo, mas mesmo assim ficar doente. Por quê? Porque nós vivemos nesse mundo. E esse mundo já é um maligno. E a palavra de Deus diz que Satanás está ao nosso derredor, amando como leão, buscando a quem possa tragar. A palavra de Deus diz que o pecado, ele mexeu com toda a criação de Deus. Então, podemos sim ficar doentes. Mas se nós morrermos salvos, nós teremos saúde eternamente. A palavra salvação também lá em Hebreus, em Filipenses capítulo 1, versículo 19. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Filipenses 1, 19 diz assim: porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Vamos ver se vocês são bons de Bíblia. Quem escreveu a carta aos Filipenses? Paulo. E onde que Paulo estava quando escreveu a carta aos Filipenses? Numa ilha grega, num resort de frente para a praia? Preso. Logo, se quem escreveu foi Paulo, e Paulo estava preso, no versículo 19 Paulo está falando salvação de quê? De que ele está falando? Porque sei que disto me resultará salvação. Salvação da prisão. Então a palavra salvação, no grego, ela também tem um sentido de livramento de uma prisão. Você está preso e você está solto. Salvação. Eu estou preso, salvação, sotéria, solto. Diego, isso então quer dizer que se eu cometer algum crime e eu for condenado à prisão perpétua e dentro da cadeia eu aceitar Jesus como meu suficiente salvador e eu estiver salvo, então quer dizer que a minha pena vai ser perdoada e eu vou ser salvo da cadeia? Não. Se você cometeu um crime e você foi condenado à prisão perpétua, provavelmente você vai passar o resto da sua vida na prisão, se não tiver nenhuma brecha na lei que te permita sair da prisão. Tá, mas salvação no sentido de livramento da prisão de quê? Prisão do pecado. Lembra que nós já falamos que antes de estarmos salvos, nós éramos escravos do pecado? Você já viu o escravo livre? Você já viu o escravo livre? Ele pode estar livre no sentido de não estar acorrentado, mas ele está preso. Ele é um tipo de prisioneiro, porque ele não pode fazer o que ele quer, ele não pode tomar suas próprias decisões. Eu preguei sobre isso algumas semanas atrás, quando Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo, escravo de Cristo, em algumas de suas cartas. Então, antes de nós estarmos salvos, nós éramos prisioneiros do pecado. A salvação, ela nos traz a libertação dessa cadeia, dessa prisão. Você agora não está mais aprisionado pelo pecado. Você agora não precisa fazer mais o que o pecado quer que você faça. Lembre-se que eu falei que liberdade, à luz da Bíblia,
não é fazer o que você quer. É ter a opção de não fazer aquilo que você não quer. É ser livre. A salvação, ela nos traz a liberdade da escravidão do pecado. Quem crê não será condenado. Quem crê estará livre da escravidão do pecado. Não livre do pecado. Lembre-se sempre disso. Pessoal, palavras fazem diferença. Existe diferença entre crente e cristão. Existe diferença entre Jesus Cristo e Cristo Jesus. Alguém sabe dizer qual é a diferença entre Jesus Cristo e Cristo Jesus? Não? Alguém já percebeu que na Bíblia, no Novo Testamento, em alguns momentos Paulo fala Jesus Cristo. Em outros momentos Paulo fala Cristo Jesus. Alguém sabe por quê? Jesus Cristo mostra a natureza de Jesus e Cristo já é a cristologia, a parte de Deus, né? Jesus Cristo está falando da natureza humana de Jesus. Cristo Jesus está falando do Jesus Cristo ressurreto, o Salvador. Então tem uma diferença, tá? Crente é aquele que acredita em Deus. Cristão é aquele que segue a Jesus Cristo. Tem uma diferença. Ah, então tá errado eu falar crente quando eu quero falar cristão? Não, é igual você falar, pega o Bombril pra mim e ser outra marca. Você está falando pega a esponja de aço, mas ninguém fala pega a esponja de aço. Fala pega o Bombril. Fiz a barba com Gillette. Às vezes eu usei outra marca, mas chama-se Gillette. Mas desde que você tenha consciência de quem você é. Você é um crente ou você é um cristão? Ok? Da mesma forma, aqui, livramento da prisão está falando prisão da escravidão do pecado. Libertação, livramento da escravidão do pecado. Não o livramento do pecado. Quando que nós seremos livres do pecado? Quem pode dizer? Fala, Lídia. Você está querendo falar? Pode falar, não tem medo não. Não existe resposta errada. Fala, pode falar. Eu não sei. Não sabe? Quando que nós estaremos livres do pecado? Ninguém sabe. Hã? Quando não estivermos mais aqui. A partir do momento que nós morrermos salvos, ou subirmos com Jesus Cristo, na sua vinda, o que acontecer primeiro? Aí, aqueles que morrerem salvos, ou estiverem salvos quando Jesus voltar, aí nós estaremos livres do pecado, porque nós seremos transformados, teremos nossa natureza transformada. Então, estaremos livres do pecado. Enquanto nós estamos salvos nessa terra, nós estamos livres da escravidão do pecado. Há uma diferença. Então, essa palavra salvação, no original grego, sotéria, também significa, também tem um sentido de livramento da prisão. A última, Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Salvação, no original grego, sotéria, também tem um sentido de livramento do dilúvio, de um desastre, de uma coisa que vai acabar com tudo. A palavra salvação aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 7, ela traz esse sentido. De que salvação o escritor aos Hebreus está falando aqui no versículo 7? Salvação do dilúvio. O mundo ia ser destruído. Mas Deus proveu um meio, uma salvação, para que Noé não fosse destruído junto com o mundo. Quando nós falamos de salvação, nós estamos falando do livramento de algo que vai acabar com tudo. Nós estamos falando de uma oportunidade para que depois que tudo acabar, você possa começar uma nova vida. Pensa Noé, quando acabou a chuva, quando acabou o dilúvio, quando Noé saiu da arca. E aí, você tem um mundo inteiro, só para você, literalmente. Literalmente, Noé tinha um mundo inteiro só para ele. Ao mesmo tempo que ele tinha um mundo inteiro,
Ele não tinha nada, ou quase nada, porque ele tinha o quê? Os animais e tinha vegetação. E todo o resto que tinha sido construído, já. Então você tem que construir uma nova casa, você tem que construir, né, alimentar os bichos de novo, fazer os bichos procriarem de novo, você tem que procriar a terra de novo. Você tem que fazer tudo novo. A salvação não permite isso. Que depois que tudo for destruído, porque tudo será destruído, é bíblico, uma das promessas é essa, lá em Apocalipse, tudo será destruído. Porque a palavra de Deus diz assim, e novos céus, e fez novos céus e nova terra. Ou seja, novos céus e nova terra, é tudo novo. E aqui a gente tem, abrindo um parênteses, a gente tem uma lição muito importante para nós. Deus, ele faz novo. Deus não conserta. Deus, ele faz novo. Deus, ele não pega os caquinhos do vaso de barro e cola os pedacinhos. Quando você, imagina que você comprou um vaso muito bonito, muito caro. Comprou um vaso chinês. Muito caro, muito bonito. Ou um vaso húngaro. A Hungria é conhecida por ser um país que eles têm uma arte de manufatura de cerâmica muito bonita, muito apreciada. Aí você comprou um vaso desse lindo. Aí o vaso foi e quebrou um pedacinho. O que você faz? Você vai lá, pega uma cola, você pega e você cola e tal, não sei o que, aí você vira de lado assim, que é para as visitas não verem, né? Que está quebrado e pronto, e não toca mais, bota no alto para nunca mais cair. Deus, ele não faz isso. Deus, ele quebra tudo e faz tudo de novo. Não é à toa que Deus é chamado de olheiro. Se você der um vaso de barro para um olheiro e esse vaso estiver quebrado, tiver com algum defeito, ele não vai consertar o vaso. Ele vai quebrar o vaso, ele vai desfazer o vaso e fazer um vaso novo. Deus é assim. Deus, ele não conserta coisas. Deus não é professor pardal que fica consertando e arranjando um jeito de dar um jeitinho e tal, de encaixar. Não. Deus, ele quebra e ele faz de novo. E enquanto você pode estar falando isso no seu coração, glória a Deus, aleluia, esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que não me dá nada consertado, é o Deus que faz tudo novo. Cuidado. Porque Deus também quebra para fazer de novo eu e você. Não é à toa que nós somos barros na mão do olheiro, não é isso que a gente canta? Não é isso que a gente prega, não é isso que nós ensinamos, não é isso que nós lemos. Tem um hino que fala, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Aí muda a minha vida, quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo. Então Deus, ele quebra e faz de novo, né, diversas coisas na nossa vida. Mas lembre-se, Deus, ele quebra e faz de novo, principalmente eu e você. Se a gente está errado, se a gente está quebradinho, se a gente está com algum defeito, pode ter certeza que se você pedir a Deus, ele vai te quebrar, vai doer. Ele vai te desfazer, você vai sofrer, mas ele vai fazer um vaso novo. Amém? Amém. Então, isso é salvação. Arrebatando, o que é salvação? Salvação, propriamente dito, ou seja, não os significados da palavra salvação, mas quando nós falamos salvação na Bíblia, propriamente dito, ou seja, especificamente, numa definição direta, vamos dizer assim, reunindo todos os significados que nós já olhamos para a palavra salvação, ela significa que aqueles que recebem a Cristo Jesus, lembra da diferença entre Jesus Cristo e Cristo Jesus? Aqueles que recebem a Cristo Jesus como seu Salvador e porque receberam Ele como seu Salvador, são libertos da condenação do pecado e recebem uma vida eterna. Diego, o que é salvação? Salvação é aquelas pessoas que crerem em Cristo Jesus, estarem livres da condenação e terem a vida eterna. Essa seria a definição de salvação. Como nós já falamos, ou como pode ser, nós já falamos isso, mas né, não é difícil chegar a essa conclusão. Para você ter direito a uma salvação, é preciso que haja um salvador, certo? Para eu ter uma salvação, eu preciso de um salvador. Para eu ter uma refeição, eu preciso de quê? De um cozinheiro.
Comida também. Mas de um cozinheiro. Porque a comida, tu não joga a comida lá no cantinho e ela brota, né? Para eu ter uma igreja reformada, eu preciso de um engenheiro. Eu preciso de um pedreiro, eu preciso de alguém que vá fazer a coisa. Para eu ter a salvação, eu preciso de um Salvador. E quem é o nosso Salvador? Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 11, nos responde quem é o nosso Salvador. Lucas capítulo 2, versículo 11. Lucas capítulo 2, versículo 11 diz: pois na cidade de Davi vos nasceste hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Qual é a cidade de Davi? Belém. Belém. Não é Jerusalém não, tá, pessoal? Jerusalém foi onde Davi reinou. Mas Jesus era de Belém. Por isso que Jesus... mas Davi era de Belém. Por isso que Jesus nasceu em Belém. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. A salvação, ela precisa de um Salvador. E o único Salvador é Jesus Cristo. Você já orou para Jesus Cristo, agradecendo a Ele por ser o seu Salvador? Veja bem, o Salvador é Jesus Cristo. Não adianta agradecer a Deus pela obra da salvação. Porque quem fez a obra da salvação foi Jesus Cristo. Deus enviou o Salvador. Mas quem salvou foi Jesus Cristo. Nós não somos salvos em Deus. Nós somos salvos em Jesus Cristo. Nós não somos salvos pelo Espírito Santo. Nós somos salvos por Jesus Cristo. Quem fez a obra foi Jesus Cristo. Deus, ele enviou Jesus Cristo para fazer a obra. O Espírito Santo ajudou Jesus Cristo na sua obra. Mas quem fez a obra foi Jesus Cristo. Quem nasceu, quem cresceu, quem sofreu, quem morreu, quem ressuscitou foi Jesus Cristo. Não se esqueça disso. É por isso que quando nós oramos, nós precisamos ter consciência do que nós estamos orando e para quem nós estamos orando. Existem orações para Deus, assim como existem orações para Jesus Cristo e existem orações para o Espírito Santo. Agora eu te pergunto, você sabe para quem você ora? Ou quando você ora, você só fala e, não, eu falo e a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, então o Espírito Santo pega tudo que eu falo, traduz e leva para Deus. Aí você está sendo desleixado. Aí você está orando de uma forma inconsciente. A oração, ela precisa ser racional. Ah, Diego, mas aí fica muito difícil. Aí eu quero orar 5 minutinhos, eu tenho que pensar em que eu vou orar. Ué, mas você quer fazer a coisa de forma automática? Seguir Jesus Cristo dá trabalho, meu irmão. Muita gente acha que seguir a Jesus Cristo é pegar tudo e colocar num bolo e alguém dar conta do recado. Não. Seguir Jesus Cristo dá trabalho. Ser cristão dá trabalho. Servir a Deus dá trabalho. Sabe por que dá trabalho? Porque tem valor. Sabe por que dá trabalho? Porque tem retorno. Tudo que dá retorno tem valor. No mundo físico também. No dia a dia. Pode ter certeza que se alguém te prometer um trabalho onde você ganha muito e trabalha pouco, tem alguma coisa errada. Ou é ilegal, ou é imoral. Porque tudo que tem um bom retorno, dá um trabalho grande. Se servir a Deus, se seguir a Jesus Cristo, vai te trazer a salvação, e nós já vimos tudo que a salvação significa na vida do cristão, não é surpresa que dê trabalho. Pense nisso quando você for orar. Para quem você está orando? Às vezes você está orando para Jesus Cristo, uma coisa que é uma oração que tem que ser feita a Deus. Às vezes você ora a Deus uma coisa que para quem você está orando, tem que estar orando é para o Espírito Santo. Às vezes você só ora a Deus. E aí o Espírito Santo fica, poxa, mas eu? Jesus falou que me enviaria para ficar com vocês todos os dias. Sou eu que te ajudo, sou eu que estou contigo ali. E você não fala nada comigo. Estou aqui largado no canto. Lembre-se disso, pense nisso. Então, uma salvação precisa de um Salvador. Quem é o Salvador? Jesus Cristo, nosso Senhor. Entendi, Diego. Entendi o que é a salvação. Entendi o que ela representa na minha vida. Entendi quem é que me salva, Jesus Cristo. Pois bem,
Agora nós precisamos entender qual é a natureza dessa promessa da salvação. A salvação é uma promessa. Lá em João capítulo 3, versículo 16, o que diz? Porque Deus amou o mundo que enviou o seu único, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Promessa da salvação. O texto base da nossa lição. E como nós falamos da salvação, nós precisamos entender a natureza da salvação. Nós precisamos entender como que a salvação ela funciona de forma prática. Porque senão fica uma coisa muito abstrata. Porque senão fica uma coisa tipo, a salvação tá, mas e aí? O que acontece? A salvação então é uma caixinha preta? Que acontece alguma coisa ali dentro que eu não sei o que? Não. Existe o processo da salvação. Existe a natureza da salvação. De uma forma muito resumida, a gente pode dividir a salvação, ou a gente pode dizer que a salvação ela é um processo que acontece em etapas num espaço de tempo. A gente vai chegar lá. Se você tiver mais curiosidade, eu te aconselho a seguir o conselho do nosso pastor e estar presente nos cultos de doutrina, porque isso não vai resolver a salvação, porque a gente já falou sobre salvação, mas isso vai fazer com que você tenha conhecimento das coisas que nós ainda vamos estudar. Mas nós passamos aqui alguns meses, quase um ano, falando só sobre salvação. E nós vimos sobre a salvação em todos os aspectos da salvação, cada etapa do processo da salvação, de uma forma bem específica, bem detalhista. Aqui, por causa do tempo, nós vamos ter que dar uma ideia, um panorama geral sobre a natureza da salvação. Quando nós falamos de salvação, nós temos alguns aspectos da salvação, algumas características da salvação, desse processo de salvação. Eu costumo ensinar salvação falando que, como eu disse antes, a salvação é um processo, tá? E aí ela é um processo porque ela tem várias etapas. Então ela é um processo com diversas etapas, com diversos aspectos, com diversas características que acontece num espaço de tempo. E aí, quando eu falo espaço de tempo, esse espaço de tempo pode ser um segundo, um minuto, um dia. Pensa que ele pode ser um segundo, um minuto, um dia, um mês, um ano, uma década, um século. Tá? Um século já é mais irrealístico, porque quantas pessoas vivem um século? Mas a salvação ela é um processo que acontece num espaço de tempo. E esse processo de salvação, ele tem algumas etapas, ou ele tem alguns aspectos, ou ele tem algumas características. E nós temos 3 características ou 3 aspectos básicos da salvação. Quem pode me dizer quais são? Justificação. Santificação. E tem mais um. Redenção? Hã? Redenção? Não. A redenção ela é um aspecto. Mas eu estou falando, como a gente não tem tempo, a gente precisa cobrir os básicos, e aí esses 3 básicos se destrincham e vão chegar na redenção, tá? Mas os 3 básicos são justificação, santificação e tem mais um, que é a ponte entre um e outro. Comunhão? Não. Regeneração. Regeneração. Então a salvação, ela é um processo que acontece num espaço de tempo. Pode ser um segundo, um minuto, uma hora, um dia, 10 anos, 90 anos. E esse processo ele tem alguns aspectos, ele tem algumas etapas. Nós temos 3 etapas básicas, ou seja, no processo de salvação, pelo menos 3 coisas vão acontecer. E nessas 3 coisas nós temos detalhes que entra a redenção. Quais são essas 3 coisas? Justificação, regeneração e salvação. E santificação. Vamos lá. Justificação. Um dos aspectos da obra salvadora de Jesus Cristo é a justificação. O que é justificação? Justificação é tornar justo ou declarar justo. Por exemplo, você faltou o seu trabalho. Aí você chega no dia seguinte e o chefe fala assim: Ítalo, por que você faltou? Ítalo não, eu já usei ele hoje. William, por que você faltou ontem? Aí o William vai fazer o quê? Ele vai justificar a sua falta. Ele vai falar: olha só, eu faltei porque eu estava doente. Por ser um motivo justo, o William, perante a empresa, será declarado pelo seu patrão justificado. Ou seja, a falta que ele teve foi considerada justa.
e agora o William não está mais em falta com a empresa e vai ser descontado no final do mês, porque ele foi justificado. O primeiro aspecto da salvação é a justificação. E o que é justificação? É quando uma pessoa que é alcançada pelo Evangelho de Cristo se arrepende do seu pecado e aceita Jesus como seu Salvador, essa pessoa que era pecadora e continua sendo pecadora, mas ela agora está justificada. É como se Jesus chegasse, pegasse um pecador, trouxesse para Deus e falasse assim: Deus, esse aqui é o fulano de tal. Ele é um pecador, mas ele se arrependeu e ele creu que eu morri por ele. Agora eu quero declará-lo justo perante o Senhor. Ou seja, se antes Deus via uma pessoa pecadora, se antes Deus via uma pessoa condenada, lembra lá de João capítulo 3? Quem não crê já está condenado. Lembra disso? A gente começou a aula falando sobre isso. Quem crê não será condenado. Quem não crê já está condenado. Então, se antes Deus olhava para essa pessoa, para o fulano de tal, e via uma pessoa que já estava condenada, agora, como a primeira etapa desse processo, ou como o primeiro aspecto do processo da salvação, ele vê uma pessoa justificada. E porque ele é uma pessoa justificada, ela agora pode ser chamada de quê? Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós temos o direito de sermos chamados de quê? De quê? Filhos de Deus. Quando nós somos justificados, nós agora recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Você era um pecador. Você era alguém que estava condenado. Porque você creu em Jesus Cristo e aceitou Ele como seu único Salvador. Você foi justificado perante Deus. E com essa justificação, você agora tem o direito de ser chamado filho de Deus. Só é filho de Deus aquele que aceitou Jesus como seu Salvador. Tá, mas e o resto? O resto é criatura de Deus. Mas filho de Deus, somente aqueles que foram justificados. Ok? Se somente são justificados, somente são chamados filhos de Deus aqueles que já foram justificados, somente são meus irmãos. Por que eu chamo o Ítalo, o André, né, irmã Janaína? Eu falo irmã Janaína, porque ele é filho da minha mãe e do meu pai? Não. Porque ele é minha irmã em Cristo Jesus. Porque se eu for justificado, e porque eu sou justificado, agora eu sou chamado filho de Deus, e ela foi justificada, e porque ela foi justificada, ela é chamada filha de Deus, se nós dois somos filhos, nós somos irmãos. Certo? Então, quando você for apresentar um visitante, você precisa saber se esse visitante já foi justificado. Senão você vai apresentar como irmão alguém que é criatura. Ou vai apresentar como criatura alguém que é filho. Por isso nós sempre perguntamos, mas você já... Não é que eu quero saber da vida das pessoas que estão visitando, não, mas você já frequenta alguma igreja? Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Por quê? Porque se a pessoa já foi justificada, está nos visitando hoje a irmã fulana de tal. Se a pessoa ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, está nos visitando hoje o nosso amigo fulano de tal. Há uma diferença, ok? Então a primeira etapa da salvação, o primeiro aspecto da salvação, do processo de salvação é a justificação. O segundo aspecto da salvação, antes da gente ir para o segundo aspecto, Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos ler lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1, nos diz uma das coisas que nós temos através da justificação. Sendo, pois, justificados, olha ela aí, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, porque eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu fui justificado. E porque eu fui justificado, eu agora tenho o direito de ser chamado filho. E como filho, eu tenho paz com meu Pai. Eu tenho paz com Deus. Por que isso aconteceu? Por meio de Jesus Cristo. Tudo certo com a justificação? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Pois bem,
Segundo aspecto da salvação é a regeneração. Depois que nós somos justificados por Jesus Cristo, depois que nós somos ou recebemos o direito, e por que nós fomos justificados? Nós recebemos o direito de sermos chamados filho. Não faz sentido a gente continuar do jeito que a gente é. Eu preciso ser o quê? Regenerado. Lembra a parábola do filho pródigo? O filho, ele pede as contas para o pai, pede a sua herança para o pai, sai da casa do pai. Aí ele volta. Quando ele volta, ele fala o quê para o pai? Pai, pequei contra o Senhor e contra Deus. Aí o pai faz o que com ele? Abraça ele e faz o quê? Mas antes disso, faz o que com ele? Bota um anel no dedo. Abraça e aí ele faz o quê? Bota um anel no dedo. Bota a sandália, bota a capa e fala, ó, prepara um banquete porque eu estava perdido e se achou. Por que o pai bota um anel no dedo? Compromisso. E era filho. O escravo, os servos usavam anel no dedo? Não, mas o filho usava anel no dedo. Tem um significado, tem uma simbologia do compromisso e tal, mas principalmente, olha, esse andarilho que chegou aí, que comia com os porcos, provavelmente fedendo, sujo, maltrapilho, ele é meu filho. E se ele é meu filho, ele vai se vestir como filho. Se ele é meu filho, ele vai viver como filho. Esse pecador aí, qualquer que chegou através do sacrifício de Jesus Cristo e que foi justificado perante mim, Deus falando, e que foi justificado perante mim, e agora está sendo chamado meu filho, ele precisa ser regenerado. Ele precisa ser uma nova pessoa. Ele não pode continuar vivendo como ele estava antes. Ele não pode ser quem ele era antes. Porque antes ele era uma criatura. Agora ele é meu filho. E se ele é meu filho, agora ele tem que ser diferente. Então o segundo aspecto da salvação, a segunda etapa do processo de salvação, de uma maneira bem macro, de uma maneira bem resumida, mais uma vez, nós passamos aqui meses estudando sobre isso. Se você quiser mais detalhe, aí você conversa com o nosso pastor e pede para ele repetir tudo que ele falou para você. A segunda etapa é a regeneração. Uma vez justificados, agora nós somos regenerados. Regeneração significa nascer de novo. Regeneração significa gerar de novo. Regeneração significa quem eu era, não importa mais. O que eu fazia, não interessa mais. O pai perguntou para o filho o que ele estava fazendo? Não. A gente sabe porque a história conta. Mas o pai não perguntou, meu filho, se encontrou, glória a Deus, aleluia. Onde estava? O que você estava fazendo? O que você comeu? Por onde você... Não, ele não falou isso. Ele falou, olha só, bota o anel dele, prepara o banquete, dá um banho porque o que estava perdido foi achado. Então, quem você era antes da salvação, não interessa. Deus não quer saber quem você é. Embora ele saiba, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente, mas ele não se interessa quem você é. Ele quer saber quem você se tornou e quem você vai ser. Você se tornou filho. Por que você se tornou filho? Você precisa ser regenerado. Lembra lá de Jesus com Nicodemos? Quando ele fala para Nicodemos, olha, necessário vos é nascer de novo. Você precisa ser regenerado. Necessário vos é nascer de novo. Aí Nicodemos fala assim, mas Senhor, eu posso voltar para o ventre da minha mãe? E ele fala, você não perguntou por isso, você não sabe disso? Não estou falando de nascer de novo físico, estou falando de nascer de novo do espírito. Regeneração. Nascer de novo. Só que tem um ponto que nós esquecemos quando nós estudamos sobre salvação, e aí eu não vou dizer que a gente faz de propósito, mas né, a gente não pode imputar isso e dizer que as pessoas fazem isso de propósito. Eu gosto mais de pensar que as pessoas passam batido por esse ponto. Muitas pessoas entendem a regeneração, mas não têm a real noção do que é uma regeneração. Por quê? Porque quando a gente fala sobre regeneração, como eu disse, a gente está falando sobre nascer de novo. Só que repara o seguinte, como que nós nascemos? Eu nasci com 1,73 m, vestindo um sapato preto, uma calça azul e um pullover cinza, com o cabelinho jogado para o lado, cheio de pomada, perfume no pescoço. Eu nasci assim? Não. Eu nasci sabendo programar?
Não. Eu nasci sabendo jogar bola? Eu nasci sabendo andar e comer? Não. Como que a gente nasce? Nu, sem cabelo, sem dente, sem saber falar, sem saber andar. Se você largar num canto, morre. Quando a gente fala de regeneração, como um dos aspectos da salvação, a gente está falando sobre nascer de novo. E nascer de novo não é você nascer de novo, mas levar com você tudo que você fazia antes. Nascer de novo é você aprender a andar, é você ser nu, sem dente, sem cabelo. Então, nascer de novo, ser regenerado no processo de salvação, é você aprender a andar de novo, é você aprender a comer de novo, é você aprender a falar de novo, é você aprender a pegar as coisas de novo sem quebrar, é você aprender a cumprimentar as pessoas, é você aprender a se relacionar com as pessoas, é você aprender tudo de novo. E por que eu digo que muitas pessoas se esquecem disso? Porque muitas pessoas querem nascer de novo, mas com uma pessoa velha. Aí não adianta. Por quê? Porque a pessoa velha, ela sabia andar, comer, falar como um pecador, como uma criatura. Mas a pessoa que foi regenerada, ela precisa andar, comer, falar e fazer as coisas, não mais como uma criatura, mas como um filho. Olha que interessante. Eu sei comer? Sei comer. Um garfo na mão direita, uma faca na mão esquerda. Me debruço sobre o prato, misturo o arroz com feijão, se tiver uma farinha, eu coloco junto, faço aquela maçaroca e boto para dentro. Como criatura. Como plebeu. Mas se eu for justificado perante um rei, e agora eu for feito filho do rei, eu não posso mais comer com um garfo e uma faca, misturando arroz, feijão e farinha, debruçar em cima do prato e botar para dentro. Eu preciso aprender a comer como filho do rei. E aí você tem todas as regras de etiqueta da realeza. Vários talheres, vários pratos, quantidade de comida, diversas... não é um prato só, tem vários pratos, e o copo, e a taça certa. Eu preciso aprender a me vestir como filho do rei. Eu não posso andar mais de calça jeans e sapato e camisa rasgada. Porque agora eu não sou mais criatura, não sou mais plebeu. Eu agora sou filho do rei. Então eu preciso me vestir como o filho do rei se veste. Porque eu sou filho do rei. Quando nós somos regenerados e agora somos filhos de Deus, regeneração significa nascer de novo. E nascer de novo significa aprender tudo de novo. Deixar quem você era e passar a ser uma nova criatura. Amém? Amém. Alguma dúvida, alguma pergunta? Diga. Nessa parte, por isso que a gente entende que quando se trata da regeneração, igual você falou, de agora a gente se comporta como filho, a gente diz que a salvação é caminho percorrido. Ou seja, você agora, por ser regenerado e ser filho, você se comporta como salvo, você anda como salvo, você vive como salvo. Né? Exatamente. Se eu não me engano, eu falei aqui, não sei se foi uma pregação numa aula, que muitas pessoas se preocupam com o que a Bíblia, se eu posso ou não posso fazer alguma coisa. Só que o ponto é que, quando nós somos regenerados, muitas das coisas que nós fazíamos, teoricamente, não é se a gente pode ou não continuar fazendo. Mas dentro de mim deveria ter a vontade de eu não quero mais fazer. Ainda que eu possa, mas eu não quero mais. Porque quem queria isso era o Diego antigo. Se eu for regenerado e nascer de novo, agora, teoricamente, eu não deveria nem querer fazer. E aí, se eu não quero fazer, não existe a pergunta se eu posso ou não fazer. Entende? Porque se eu não quero alguma coisa, não me interessa se eu posso ou não. Eu não preciso me perguntar se eu posso ou não comprar uma Ferrari, se eu não quero ter uma Ferrari. Por exemplo, não adianta me perguntar se eu posso ou não querer uma moto. Eu não quero uma moto. Não tenho interesse em ter uma moto. Então não me interessa se eu tenho dinheiro para comprar uma moto ou não. Não faço a mínima ideia de quanto custa uma moto. Não tenho interesse. Ok? Regeneração. Vamos lá para Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17. Olha o que Paulo diz sobre regeneração. Paulo diz assim:
o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Nosso Espírito quem? De quem que somos filhos de Deus. Então o Espírito de Deus, ele só testifica com o Espírito dos filhos de Deus. Se você não é filho, o Espírito Santo não testifica com você. Versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. E aí onde os crentes crescem, né? Porque ele fala assim, não, porque eu sou filho. E se eu sou filho, eu sou herdeiro. E quando a gente fala de herança, a gente fala de riqueza. Então, se o meu Deus é o Deus do ouro e da prata, e eu sou filho desse Deus, dono do ouro e da prata, então eu sou herdeiro do ouro e da prata. E aonde vem as pregações falsas, que eu falo assim, não, então se ele é dono do ouro e da prata, eu também sou herdeiro disso. Então eu também tenho que ter ouro e prata em casa. Presta atenção. Herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Lembre-se que, como filho de Deus, você é herdeiro do ouro e da prata. Mas do ouro e da prata, que o fogo não consome. Que o mundo não consome. Você é dono do ouro e da prata, você é herdeiro do ouro e da prata, celestial. Aqui na terra, eu e você, como filho de Deus, nós somos herdeiros do sofrimento de Jesus Cristo. Às vezes, ou muitos de nós, quando eu falo nós, eu falo, né, a igreja, não nós aqui. Às vezes, nós só queremos ser herdeiros de Deus das coisas boas. Aí é bom demais, né? Mas você sabia, não sei, aqui na Alemanha eu acho que é assim também. No Brasil é assim. Mas você sabia que quando você se torna herdeiro, você herda não só o dinheiro, mas também as dívidas? Aqui é assim também? Sim. Sim. Aqui é assim também, não é? Ou seja, se meu pai morrer... Não? Você pode falar sim ou não. Então, no Brasil você não tem essa opção. No Brasil, meu pai morreu. Eu sou herdeiro dele. Se ele tiver dívida, quem paga a dívida sou eu. Eu preciso de uma dívida. A questão que na Alemanha, quando você pega um empréstimo, ou você faz que seja um banco, alguma coisa assim, existe tem a opção de o pai assinar. Tem a opção do pai assinar para pagar, ou ele não assinando colocando o seu nome para você continuar pagando. Se ele não conseguir o seu, Entendi. Por exemplo, no Brasil, a minha mãe até hoje ela não pode ter conta bancária. Por que ela não pode ter uma conta bancária? Porque o pai dela, o meu avô, morreu e deixou uma dívida trabalhista. E essa dívida trabalhista ela foi executada. Ou seja, todo o dinheiro que cai na conta corrente ou conjunta de um dos herdeiros, a justiça toma. Meus pais não podem ter conta conjunta. Porque senão a justiça toma o dinheiro do meu... Veja bem, minha mãe nem trabalha. Toma o dinheiro do meu pai, mas meu pai casou com minha mãe. E minha mãe é herdeira. Como nós somos filhos de Deus, e nós somos herdeiros de Deus, nós somos herdeiros de Deus também do sofrimento dele. Principalmente do sofrimento de Jesus Cristo. Não do sofrimento de Deus, mas veja que Paulo fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então nós herdamos o sofrimento. Para nós encerrarmos, depois da regeneração, a terceira etapa do processo de salvação, ou o terceiro aspecto da salvação, é a santificação. Veja bem, você aceitou Jesus como Salvador. Você foi justificado. Não importa quem você é, importa quem você é agora. Quem você é agora? Filho de Deus. Como justificado, como filho de Deus, agora você precisa ser regenerado. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser uma nova pessoa. Você precisa aprender tudo de novo. E como regenerado, você agora precisa ser santo. Você agora tem um caminho inteiro de santificação para você percorrer. E aí é um processo gradual. Ninguém é santo. Todos nós buscamos ser santos. Porque se nós fôssemos santos, nós não estaríamos aqui. Porque a palavra de Deus nos diz que houve um homem na face da terra chamado Enoque. Alguém sabe o que aconteceu com Enoque? Ele era tão santo que Deus tirou ele. Agora veja bem, vou te fazer pensar. Enoque era tão santo que Deus tomou para si. Deus falou assim, Enoque, você não pode viver aqui.
Vem ficar comigo. Aconteceu isso com Paulo? Mas quando a gente ora para Paulo, para muitos de nós, ele é o quê? Uma referência de santidade, não é? A ponto de Paulo falar, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, se você se considera santo, você não tinha que estar mais aqui. Por que você está aqui ainda, se você é santo? Isso nos mostra que a santificação é um caminho. A santificação é um processo. A santificação é uma longa jornada que deve ser vivida todos os dias. Não pense no final, quero ser santo. Pense no, como eu posso ser mais santo hoje do que eu fui. Todo dia faça esse balanço. Todo dia faça essa autoanálise. Todo dia de manhã. Poxa, ontem, como que eu fui ontem? Não, ontem eu acho que eu fui ok. Tá, então como que hoje eu posso ser melhor do que eu fui ontem? Um dia após o outro. Um dia após o outro. É uma caminhada. É uma jornada. Vai ter dia que você vai vacilar. Mas aí o que a palavra de Deus diz? É para isso que nós temos os irmãos em Cristo Jesus. É por isso que Deus, Jesus, quando faz a missão dos 70, ele envia de 2 em 2. Para que se um cansar, se um esmorecer, se um desanimar, o outro vai lá e ajuda. E aí depois aquele que ajudou, esmorece. Aquele que ajudou, cansa. Aquele que ajudou, fala assim, olha, vou desistir. Aí aquele que estava desistindo antes, ele dá força para o um. E assim vai trocando. E assim vai ajudando. E assim nós vamos caminhando no processo de santificação. Mas veja bem, a santificação, ela faz parte da salvação. Isso significa que, como eu já falei, ninguém é salvo. Nós estamos salvos. A partir do momento que eu abandonar a caminhada da santificação, eu não estou mais salvo. A salvação é um estado. Você pode estar salvo, você podia estar salvo ontem. Não necessariamente você está salvo hoje. Não necessariamente você estará salvo amanhã. A salvação é um estado. Por isso nós precisamos caminhar em santificação. Porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. A palavra de Deus diz que Deus enviará o seu Filho para buscar uma igreja santa. Ou seja, buscar uma igreja, não que seja santa, mas que esteja santa. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele vai buscar aqueles que estiverem santos. Veja bem, na parábola das noivas, as 10 eram noivas, mas só 5 estavam preparadas. Mas as 10 eram noivas, mas só 5 estavam preparadas. Só 5 estavam santas. Só 5 entraram nas bodas. Então a salvação, ela envolve justificação, regeneração e santificação. Nós precisamos da justificação para sermos declarados justos diante de Deus. Nós precisamos da regeneração para que agora a gente não seja mais qualquer um, mas sim filhos de Deus. Nascer de novo, ser uma nova pessoa. E como uma nova pessoa, nós precisamos seguir a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Então não abandone a santificação. Não ache que a santificação é apenas uma coisa que você faz para o pastor gostar mais de você ou não. Não, a santificação é para você estar salvo, para você seguir com o nosso Jesus Cristo quando ele vier para nos buscar. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Essa é a promessa de salvação que Deus nos deu. Essa é a maior promessa que Deus já fez para o ser humano. Não existe promessa maior do que a salvação. Se alguém falar para você que o melhor de Deus está por vir, repreenda em nome de Jesus. Porque não é o Espírito de Deus que está falando. Porque o melhor de Deus já veio. Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. A maior promessa, a maior bênção, a maior coisa que um homem pode receber de Deus é a sua salvação. Nada vale mais do que a sua salvação. Nada, 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 nada. Portanto, não perca a sua salvação. Se você já foi salvo,
se você está salvo, não perca a sua salvação. Se você ainda não decidiu pela sua salvação, se você ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, se você ainda acha que você... Diego, eu quero, mas tem muitas coisas que me impedem. Cuidado. Você precisa de salvação. Porque como nós lemos, os que crerem não serão condenados. Mas os que não crerem já estão condenados. Se você ainda não está salvo, sinto lhe informar, mas você já está condenado. Você tem uma chance de não ser condenado. Basta você crer no sacrifício de Jesus Cristo e se entregar para Ele. E se entregar significa justificar, regenerar e santificar. Que Deus abençoe em nome de Jesus.